A liberdade de escolha é um dilema nesse mundo de pós-verdades. É preciso ter discernimento e conhecer a realidade concreta, assim como a verdade, em sua constante regeneração e vigilância da palavra. É preciso também imaginar o presente, visando o futuro e antevendo a consequência da nossa decisão. No Brasil e no Maranhão, queremos acertar. Na democracia, a escolha deve ser sempre do povo. Assim, a cada eleição, a população precisa se manifestar, porém sabendo avaliar com critério o currículo dos postulantes. E o mais importante, sem perder a esperança no futuro. Começa agora Sabatina Guará, Rádio Universidade. Boa noite. No dia 21 de agosto de 2018, realizamos uma reunião com os representantes das coligações dos candidatos que estão concorrendo ao cargo de governador e senador. Na ocasião, apresentamos o projeto eleitoral com as sabatinas, debate, pesquisas e a tradicional cobertura jornalística no dia da eleição. A reunião na sede da TV Guará definiu regras, modelos e ordem das sabatinas entre os candidatos ao governo do Estado e ao Senado. Representantes de todas as coligações foram convocados e discutiram os temas propostos pela emissora. A legislação eleitoral mudou, diminuiu o tempo de campanha e nós adequamos tudo isso num projeto dinâmico, igualitário e que permite uma excelente isenção. O primeiro entrevistado será Flávio Dino. Na sequência serão entrevistados Ramon Zapata, Odívio Neto, Maura Jorge, Rosiana Sarney e Roberto Rocha. Eu acho que tem que se dar oportunidades e oportunidades iguais, como está sendo dado nessas sabatinas e no debate. Eu acho que é uma oportunidade do eleitor se tornar consciente em relação às propostas do seu candidato. O debate e a sabatina estão muito bem regradas, muito bem arranjadas. Foi bem esclarecido aqui para todos nós. A TV Guará, ela tem como diferencial essa isenção. Ela não se enquadra nessa polarização midiática que existe aqui no estado do Maranhão. Então, por ter essa isenção, ela apresentou regras extremamente justas, com equidade. Os participantes da reunião assinaram a ata, aprovaram toda a fórmula democrática da TV Guará em conduzir os encontros. Salvo engano, parece que foi a emissora que mais disponibilizou, em termos da cobertura, disponibilizou um espaço bem interessante. E informamos ao telespectador que protocolamos no TRE as regras da sabatina discutidas e aprovadas na reunião. Essas regras são bem simples. Serão 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, no canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo direto no site assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe. A ordem das sabatinas foram definidas por sorteio, na presença de todos os representantes. E o entrevistado de hoje é o candidato Flávio Dino. Conheça um pouco da história dele. Flávio Dino tem 50 anos. Formado em Direito, é professor da Universidade Federal do Maranhão. Atuou como juiz federal por 12 anos. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Em 2006, deixou a magistratura e entrou na política, sendo eleito deputado federal. Foi presidente da Embratur, Instituto Brasileiro do Turismo. Em 2014, venceu a eleição para governador no primeiro turno. Bom, e agora começamos a nossa sabatina propriamente dita.
Participam da nossa banca hoje, Natanael Júnior, diretor de jornalismo da TV Guará, João Carvalho Júnior, repórter também da emissora, e Adalberto Júnior, representando a Rádio Universidade. Eu sou Geraldo Jensen, jornalista também da TV Guará. Começamos com o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, e nós perguntamos. Primeiro, boa noite, governador. Boa noite, um prazer falar com vocês todos aqui no estúdio, sobretudo com os telespectadores que nos acompanham nos seus lares. É um imenso prazer poder realizar esse debate democrático sobre o nosso Estado. Pois não. Como o senhor já ocupa o cargo, eu vou fazer a pergunta um pouquinho diferente. Por que o senhor quer continuar sendo governador do Maranhão? Nós, há 4 anos atrás, disputamos a eleição e vencemos muito bem sob o signo, sob a bandeira da mudança da política no nosso Estado. E temos feito muitas mudanças concretas na vida das pessoas, políticas sociais que podem ser exemplificadas com situações como a ampliação dos hospitais regionais, que eram apenas 2, hoje são 10. Unidades do Viva, que eram 6, hoje são 51. Restaurantes populares, que eram 5, hoje são 25, em breve serão 35. Número de policiais que nós aumentamos, escolas que nós reformamos, reconstruímos e construímos, chegando a mais de 800 unidades escolares. Enfim, um patrimônio de mudanças na vida das pessoas, dos telespectadores que nos assistem. Agora, obviamente, esse período é muito pouco para corrigir tudo de errado que nós herdamos, muita coisa errada, agravada pelo fato de que convivemos com uma crise econômica das maiores da nossa história, certamente a maior desde 1929, uma recessão econômica dramática que contraiu os recursos disponíveis para estados e municípios. Nós estamos assistindo estados que não pagam sequer a sua folha de salário de servidores. Nós, obviamente, fomos atingidos, o Maranhão faz parte do Brasil. Então, quando nós somamos as realizações e os limites externos que nós tivemos, consideramos ser uma questão de justiça nós podermos continuar e concluir o trabalho. Essa é a razão pela qual eu, respeitosamente, me dirijo a todos os maranhenses, a todo o povo do Maranhão, com esse convite, para que me dê a oportunidade do nosso trabalho continuar, para que as mudanças possam seguir e nós possamos colher mais e melhores resultados. Eu queria só lhe fazer uma pergunta bem pequenininha antes de passar a palavra para Natanael. O senhor acha, candidato, que sendo eleito esses próximos 4 anos vão ser mais fáceis do que os primeiros 4 anos? Seguramente, porque nós teremos agora uma eleição presidencial e a crise econômica, sobretudo, alimentada por fatores políticos. Nós tivemos um impeachment desastrado, que foi movido pelo PMDB e pelo PSDB, na ânsia de chegar ao poder. Colocaram desesperadamente o Michel Temer no poder e nós tivemos um caos no Brasil. Eu acredito que o novo governo, qualquer que seja ele, vai ter condições de dirigir o Brasil melhor do que o presidente Temer e, com isso, a situação macroeconômica vai melhorar. Não é um otimismo ingênuo, é uma análise da realidade e também dos números que nós temos tido. Se nós olharmos, por exemplo, o nível de emprego, nesse ano no Maranhão já está melhorando em relação aos anos anteriores. No Brasil, nós vimos a economia com crescimento de 0,5%, 1%, a nossa economia crescendo a taxas de 6%, 7%. Então, a economia do Maranhão. Então, eu tenho certeza que o quadro no próximo ano, nos próximos anos, vai ser melhor do que essa tragédia nacional que nós, infelizmente, tivemos que lidar com ela. Candidato, o senhor falou agora há pouco na recessão que o país atravessa. Recentemente, durante o seu governo, o senhor tomou algumas medidas impopulares, como aumento de ICMS, por exemplo. O senhor não teme que essa decisão, nesse cenário de crise, possa ali aproximar um cenário de recessão e afastar novos empreendedores? Não, primeiro, a gente não está vendo isso, objetivamente. Nós tivemos, Natanael, os dados da Junta Comercial, que mostram que no primeiro semestre de 2018, nós quebramos todos os recordes de abertura de novas empresas. Então, objetivamente, não há esse afastamento que você cogita.
Ao contrário, nós temos um crescimento nesse momento da boa relação com o empresariado, porque o empresariado, mais do que às vezes a politicagem, sabe que nós fizemos uma política tributária justa. Em primeiro lugar, porque ela levou em conta a chamada responsabilidade fiscal. Quando o Estado quebra, como Rio de Janeiro, como outros estados, Rio Grande do Sul, quem paga a conta é toda a sociedade. O equilíbrio fiscal não é, portanto, um patrimônio do governo, é um patrimônio da sociedade. Se você não paga os servidores, quem quebra são os comerciantes. Então, todo mundo sabe que a responsabilidade fiscal é importante. Em segundo lugar, o empresariado sabe que nós também reduzimos muitos impostos. Se fala muito de aumento, por politicagem, mas não falam do que nós reduzimos. Vou te dar um exemplo. Antes de nós governarmos, para licenciar uma moto, uma motocicleta, se pagava em torno de R$150. No nosso governo é R$50. Nós reduzimos por 3. A tabela para micro e pequenos empresários, a tabela do Simples, foi aprovada pelo Dr. Jackson Lago, no governo do Dr. Jackson Lago, nos últimos dias antes da sua cassação, em 2009. Ficou congelada 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Isso implica que os micro e pequenos empresários, nesse período, estavam pagando mais tributos do que deveriam. Qual foi a primeira atitude que nós tomamos em 2015? Mandamos um projeto de lei à Assembleia, reduzimos as alíquotas em operações interestaduais e, com isso, diminuímos a carga tributária de micro e pequenas empresas. Então, nós trocamos uma política tributária de poucos para uma política tributária de benefício de muitos. E reduzimos tributos para o setor de atacadista, para o setor de logística, reduzimos tributos para o setor de grãos, para laticínios, para carnes. Então, é uma política tributária equilibrada, em que você faz reajuste de acordo com a situação que se dá em cada conjuntura e preserva o Estado funcionando. Imagina se as viaturas policiais estivessem paradas. A criminalidade no Brasil todo disparou, no Maranhão diminuiu. Quando eu assumi, São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós tiramos da lista. Por quê? Porque nós colocamos mais viaturas, mais policiais, mais armamentos. Ou seja, a responsabilidade fiscal com a qual nós governamos é boa para todos. E aí você faz uma política tributária que leva em conta. Alguns setores houve reajuste para cima, outros houve reajuste para baixo. Essa é uma política séria, justa, honesta e transparente. Governador. Adalberto, guarde na ponta da língua a sua pergunta, que você recebe a palavra na volta do intervalo. A gente faz uma interrupção e volta em seguida com o candidato ao governo do Estado, Flávio Dino.